Estamos de volta com o Band Cidade, 7 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Domingo com previsão de chuva na região. Os detalhes no mapa. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, pode chover a qualquer hora do dia neste domingo, mínima de 10 e máxima de 16 graus. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, mínima de 16 e máxima de 22. Chove também em Cunha, por lá a máxima não passa dos 20 graus. Em Arapeí, no Vale Histórico, faz 24 graus de máxima neste domingo. No litoral norte, curtos períodos de sol, mas dá para curtir a praia, hein? Em Caraguatatuba e Ubatuba faz 19 de mínima e 24 graus de máxima amanhã. Hoje fez 23 graus em Taubaté. Neste domingo, os termômetros marcam 24. Na segunda, a chuva dá uma trégua na cidade. Em Cruzeiro, a temperatura fica entre 14 e 26 graus amanhã. Segunda-feira, também sem previsão de chuva na capital da Revolução de 32. O fim de semana termina debaixo d'água em Ilhabela. Faz 23 graus de máxima na cidade. O Vale do Paraíba representa 5% de todo o eleitorado paulista. São quase 2 milhões de eleitores. Os joseenses representam a maioria. Mais de 500 mil pessoas estão aptas a votar por lá. Taubaté é o segundo maior colégio eleitoral da região, conta com mais de 200 mil eleitores. A Justiça Eleitoral está com tudo pronto para que a população exerça esse direito instituído pela democracia. O juiz eleitoral Max Gouveia conversou com o nosso repórter Rafael Olímpio. As eleições diretas, sem dúvida, é uma das conquistas mais importantes no processo democrático da nossa atualidade. Sobre isso, nós vamos falar com o Dr. Max Gouveia Guerti, que é juiz de uma das zonas eleitorais aqui de Taubaté. Dr. Max, muito obrigado por essa entrevista e pela participação conosco. Eu que agradeço a atenção de todos os telespectadores e da emissora. Estamos vivendo um momento muito importante, o momento das eleições, é a concretização da festa da democracia e nós estamos nos preparando para, nesse segundo turno, receber a todos os eleitores da melhor maneira possível. Doutor, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, muitas pessoas encaram o voto ainda como algo obrigatório, quando, na verdade, ele é um direito adquirido, né? Qual que é a importância das pessoas terem essa consciência de que o voto realmente tem importância no processo de democratização do nosso país? Isso, o voto, ele demorou muitos anos para ser conquistado. Ele veio após uma batalha muito grande na nossa sociedade pela democratização, pela redemocratização. Passamos aí por vários anos sem ter esse direito, sem poder exercer esse direito. E hoje o voto é uma garantia da cidadania. Todas as pessoas têm o direito de votar, as pessoas que se qualificam para exercer a cidadania podem votar e é um momento em que essa pessoa pode expressar a sua vontade. E para o segundo turno, caso haja alguma ocorrência, os servidores já estão todos treinados, temos também muita gente trabalhando, né? São os mesários aí que prestam esse serviço voluntário para a Justiça Eleitoral, não é mesmo? O nosso processo eleitoral, ele começa muito cedo, ele já começou no início do ano, quando nós começamos a nos preparar para a eleição que vai se encerrar no domingo. Então, todos têm sido treinados, todos têm sido preparados e eles estão orientados em como agir no caso de denúncia, no caso de urna com defeito, no caso de qualquer ocorrência dentro do local de votação. Bom, agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas dos eleitores, né? Por exemplo, quem não votou no primeiro turno, ele pode votar normalmente nesse segundo turno ou ele precisa se apresentar em algum lugar, levar alguma justificativa, doutor? O eleitor que está regular perante a Justiça Eleitoral e por algum motivo não tenha votado no primeiro turno, ele vai conseguir votar no segundo turno sem nenhum problema. O que ele vai precisar fazer é regularizar a sua situação em relação ao primeiro turno. Ele pode se dirigir a algum cartório eleitoral no prazo aí de 60 dias e tentar se justificar. É claro que essa justificativa tem que ser comprovada,
Deve ser documentado o motivo pelo qual ele não conseguiu votar no primeiro turno. Se essa justificativa for aceita, ele é considerado apto e a ausência dele no primeiro turno é superada. Olha, tem gente ainda que faz questão de demonstrar o apoio ou até mesmo declarar o voto ao candidato, mesmo sabendo que o voto ele é secreto por lei, né, doutor? O que pode no dia da eleição? Ele não pode anunciar, avisar, tentar buscar votos para o seu candidato naquele último momento. O que é permitido é a propaganda silenciosa. Ele usa algum adereço, mas não fica anunciando o seu candidato. Outro fator importante que a gente poderia debater aqui agora é a questão das fake news, né, que estiveram aí presente diariamente nesse período de campanha eleitoral que nós vivemos nos últimos meses. O que essas notícias falsas, doutor, elas podem prejudicar no processo eleitoral? O eleitor precisa ter o cuidado de examinar aquilo que ele está recebendo e, antes de propagar esse arquivo, se certificar de que aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo tem uma fonte segura ou não, porque na maioria das vezes, tudo que a gente recebe 2, 3 dias antes de uma eleição não é verdadeiro. Doutor, e para amanhã, a gente tem alguma expectativa de horário para que as urnas estejam todas apuradas e, principalmente em Taubaté, a gente já tenha o resultado das eleições? A nossa expectativa é de que tudo aconteça da melhor forma possível, sem nenhum tipo de ocorrência, como aconteceu no primeiro turno. Nós conseguimos receber todas as urnas da nossa zona eleitoral muito rapidamente. E logo que fomos recebendo, já começamos a transmitir os resultados para o TSE. Eu acredito que, se tudo correr bem, por volta de 8, 9 horas da noite, a gente já tenha encerrado a nossa transmissão de dados. Eu não sei se o TSE vai encerrar a apuração nesse momento, mas Taubaté provavelmente já terá enviado todos os votos para Brasília. Doutor, então a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no quadro Entrevista de Sábado. A gente espera que tenha aí respondido às dúvidas dos eleitores para um bom processo eleitoral no dia de amanhã. Eu que agradeço, né? A Justiça Eleitoral agradece a atenção e estamos nos preparando para proporcionar o melhor ambiente possível para que os eleitores possam exercer esse direito do voto. Tá, joia, muito obrigado mais uma vez e a gente volta para os estúdios do Band Cidade. Importantíssima a nossa participação, esse compromisso com a democracia. Cabe a nós decidir o futuro do nosso país, né? Depois do intervalo no Band Cidade, ícones do rock nacional, os Titãs, que embalaram gerações com músicas que reúnem protesto e romantismo, estão confirmados na programação da Virada Cultural Paulista em Taubaté. O evento rola no mês que vem na cidade. E ainda, quem curtiu muitos anos 90, com certeza se lembra deles, hein? Hoje é dia de Raça Negra em São José dos Campos. De olho na hora, 7 horas e 8 minutinhos. Já que o Band Cidade está de volta, o som dos caras aí, hein? Raça Negra, bom demais.